Paz do Senhor, queridos, boa noite a todos. É um prazer estar aqui falando aos irmãos que nos acompanham pela internet, pela Rádio Melodia. Louvado seja o Senhor. Eu queria já de imediato pedir aos irmãos que abrissem as vossas Bíblias em Números 21. Números 21, versículos de 4 a 9. A Bíblia diz assim: Então partiram do Monte Or, pelo caminho que vai ao Mar Vermelho, contornando a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho, e queixou-se de Deus e de Moisés: Por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Pois aqui não há pão nem água, e estamos enjoados desse pão miserável. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas, que começaram a morder as pessoas, e morreu muita gente em Israel. Então o povo foi a Moisés e disse: Pecamos, porque nos queixamos do Senhor e de ti. Ora ao Senhor, para que afaste de nós essas serpentes. E Moisés orou pelo povo. Então o Senhor disse a Moisés: Faz uma serpente de bronze e põe-na sobre uma haste, e acontecerá que todo aquele que for mordido e olhar para ela preservará sua vida. E Moisés fez uma serpente de bronze e a colocou sobre uma haste. E acontecia que quando uma serpente mordia alguém, a pessoa olhava para a serpente de bronze e a sua vida era preservada. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, essa é a Tua palavra, meu Deus. Te peço, Senhor, que o Senhor fale conosco nessa noite. Que o Senhor me use, Pai, para a honra e glória do Senhor. Que o Senhor, Pai, possa transmitir o Teu recado aos Teus filhos. Em nome de Jesus Cristo. Nos abençoa, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Olha, irmãos, a essa altura, Moisés estava se desviando das terras de Edom. Arão já havia falecido e os israelitas tinham acabado de derrotar os cananeus de Arade, que habitavam no Negueb. O povo passava por um momento assim de vitória em cima de uma guerra, depois de uma guerra. Mas eles encontraram um obstáculo. Eles deveriam passar dentro do povoado de Edom. Eles deveriam passar no meio dos edomitas. E aconteceu que os edomitas não permitiram que o povo de Israel passasse por meio deles. E eles tiveram que fazer um contorno. E ao fazer esse contorno, nas terras de Edom, o povo pecou. O versículo 4, a Bíblia diz que o povo ficou impaciente. É interessante como a impaciência nos leva a tomar decisões erradas. É interessante como a impaciência nos faz tramar contra Deus em rebeldia. E é interessante que esse povo, então, murmurou. Eles reclamaram de tudo aquilo que Deus estava fazendo por eles. Eles reclamaram do maná que caía do céu todos os dias. Eles reclamavam da forma como o povo era conduzido por Moisés. E a Bíblia aqui nos relata que o povo então pecou contra Deus e contra Moisés. E assim, nessa murmuração do povo, eles desejavam muito a sua vida antiga, eles desejavam muito voltar para o Egito. Eles lembravam das comidas do Egito, eles lembravam dos temperos, da vida, da cama que eles tinham para dormir. Eles não precisavam de ficar vagando em tendas pelo deserto. Então eles começaram a murmurar sobre isso. E achavam que aquilo ali que Deus estava oferecendo para eles não era o bastante. Deus então os castigou e enviou serpentes. E essas serpentes traziam morte ao povo. Tem uma versão da Bíblia que diz que eram serpentes abrasadoras. Eram serpentes, a palavra abravadora
abrasadora, significa vulcânica. Imagina uma serpente pegando fogo, atingindo aquele povo. Eu imagino que não foi uma situação agradável, não é? E Deus castigou então o povo com essas serpentes. Mas o interessante é que o povo começou a pelejar ali contra aquelas serpentes, e eles entenderam que aquilo era um castigo de Deus. E eles entenderam que era só o Senhor quem podia livrá-los daquele castigo. Mas eles não tinham sequer coragem de orar a Deus, mas eles pediram para que Moisés fizesse isso. E Moisés fez isso. Moisés orou a Deus, e a Bíblia diz que, por causa do arrependimento do povo, Deus mandou com que Moisés levantasse e esculpisse uma serpente feita de bronze e levantasse no meio do deserto, em uma haste, para que todo aquele que fosse mordido por uma serpente pudesse olhar para aquela serpente de bronze e ser curado. E é interessante, irmãos, porque assim, eu queria muito que vocês aí em casa, que vocês analisassem e tentassem imaginar aquela cena, imaginar aquela situação ali daquele povo naqueles dias. Queria muito que vocês imaginassem isso. Imaginem ali aquele povo, talvez pessoas ali com medo, porque não entendiam o porquê daquelas serpentes, assim, no primeiro momento. Aquelas pessoas estavam com medo, talvez sem dormir, preocupadas com o que iria acontecer. Pessoas que não tinham a sua fé firmada na lei do Senhor, mas elas confiavam em si mesmas. Pessoas que lutavam incansavelmente. Eu fico imaginando aqueles soldados ali de Israel, aquelas pessoas com aquelas espadas, lutando com aquelas serpentes e cortando a cabeça daquelas serpentes, lutando incansavelmente. Quanto mais eles cortavam, mais serpentes apareciam. Eu fico imaginando o cansaço desse povo, sabe? A vontade deles de desistir, exaustos, sem paz, atordoados por causa daquilo. Consigo imaginar também pessoas ali que talvez ficavam fissuradas em Moisés. Sei lá, talvez esperando com que Moisés fizesse algum milagre. Quantas vezes esperamos isso da religião? Esperamos que a religião faça algo por nós. Talvez pessoas ali tranquilas, não é? Achando que nada vai acontecer com elas, né? Não, isso aqui comigo não. Comigo isso não acontece. Isso aí é só com fulano, comigo não. E talvez você fique com as pessoas estavam ali com essa falsa aparência de paz, mas na verdade elas estavam todas sofrendo um castigo do Senhor. E é interessante que, para poder escapar desse castigo, Deus, no seu infinito amor, Ele providenciou uma saída. Ele providenciou ao povo uma forma de redenção. E a única coisa que eles tinham que fazer era tirar o olho do problema e olharem para a serpente de bronze. E o povo não conseguiam fazer isso, porque o coração estava atordoado. As pessoas estavam cansadas. E eles tinham que olhar para a serpente de bronze. Quero ler com vocês agora, irmãos, João 3. João 3, versículos 14 ao 19. A Bíblia diz assim, 14. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo e deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. E o julgamento é este: a luz veio aos homens,
E os homens amaram as trevas em lugar da luz, pois as suas obras eram más. Dessa mesma forma, como eram ali naquela época ali daquela serpente, as pessoas eram más e elas não conseguiam entender a bondade. Assim também vemos hoje. Esse pecado que veio de um sentimento de impaciência, trouxe com ele um castigo, mas com o arrependimento Deus oferece uma saída de salvação, de redenção, mas que depende de uma decisão. Qual é essa decisão? Olhar para Jesus. Da mesma forma, naquele deserto, as pessoas precisavam de olhar pela serpente. Deus providenciou a saída, mas o homem precisava de olhar para a serpente de bronze. Dessa mesma forma, hoje, o Senhor fez da mesma forma. A maldição que estava em nós, que era o pecado, foi jogada na cruz. E hoje é necessário para que a gente fique livre dessa maldição. Olhe para a cruz de Cristo. E entenda que, repare que Deus também, Ele não tirou as serpentes. Elas permaneceram lá. Por quê? Eu acredito muito de que Deus era capaz de simplesmente estalar os dedos e aquelas serpentes todas sumir ali no meio daquele povo. Mas Ele não fez isso. Por quê? Porque, meu irmão, Deus, Ele não poderia simplesmente fazer vista grossa para o pecado. Ele não poderia simplesmente fazer assim, eu vou fingir que eu não vi, e eu vou deixar passar batido. Deus não faz isso. O nosso pecado, ele traz consequências para nós. Nós precisamos de entender isso. Precisamos de entender de que existe uma redenção, existe um propósito de salvação, mas precisamos de entender de que o pecado ele gera consequências. E aquelas serpentes, elas não simplesmente foram tiradas de lá. Elas continuaram lá. Mas a pessoa, quando ela era mordida pela serpente, ela olhava para a serpente de bronze e ela era curada. Então, meu irmão, talvez você fica querendo ficar longe de tudo isso, esse momento que estamos vivendo, né, no mundo. Talvez você queira ficar longe de tudo isso. Ficar longe de pandemia. Talvez você quer ficar longe dos problemas que estão acontecendo lá no seu trabalho. Talvez você quer ficar longe até da sua família. Porque a sua família não te entende. Você passou muito tempo longe dela e agora que você está perto, você não consegue compreendê-la. Talvez você queira simplesmente tomar um chá de sumiço, como diz a gíria aí dos antigos. Mas eu quero te dizer que esses problemas vão continuar. Por quê? Porque existe um pecado que nos rodeia. Você precisa de entender de que o seu propósito é Cristo. Você precisa de olhar para Cristo. Em todas as situações da sua vida. Qualquer coisa que você fizer na sua vida, que seja para glorificar o nome do Senhor. Agora, se você não consegue entender a sua família, meu irmão, repense isso. Repense isso, porque a sua família é obra do Senhor na sua vida. Repare que Deus usou a figura de uma serpente, a figura da serpente numa haste, para mostrar o caminho da salvação e da cura. O que o Senhor estava querendo nos mostrar é o que aconteceria 1500 anos depois. Quero ler agora com vocês 2 Coríntios 5, 21. Segunda Coríntios 5, 21. A Bíblia diz assim: daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado em nosso favor, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus.
Olha, eu quero que você entenda o seguinte, a representação daquela serpente naquele deserto. A Bíblia está nos contando de que ela foi feita de bronze. Na tipologia bíblica, o bronze, ele significa juízo, significa julgamento. Entenda, o que Deus estava mostrando é que aquela maldição trazida pela serpente, ela foi julgada na haste. E por causa da maldição do pecado, Jesus, mesmo sem ter pecado, se fez pecado por nós, para sermos justiça de Deus. Resumindo, o que eu estou querendo dizer é que a representação da maldição naquele deserto era a serpente. E a serpente, a maldição, foi colocada numa haste, como julgamento, como juízo. Ela estava em bronze. Da mesma forma, o pecado que estava em nós, que nos amaldiçoava, que nos escravizava, foi colocado também em Cristo. E foi julgado nele. A Bíblia diz que Jesus se fez maldito por nós. Podemos, irmãos, querer pagar simplesmente a conta dessa maldição, a conta desse castigo. Ou você pode deixar Jesus pagar ela para você. Nós viveremos ansiosos, com medo, lutando incansavelmente, fissurados, sem compreender o que está acontecendo, angustiados com o dia de amanhã. Ou podemos simplesmente olhar para a serpente de bronze. Podemos simplesmente olhar para Jesus e entender o que Ele fez para nós. E receber essa dádiva que é a salvação por meio do nosso Senhor. Você precisa entender isso. Hoje, ainda vemos esses comportamentos na sociedade. Ainda mais hoje, né, irmãos, com essa pandemia. Todos se refugiam como se acha melhor. Você pode ser aquele que enche o seu carrinho de compras. Saem com um carro lotado de compras do supermercado. Talvez com um carrinho cheio de refúgio alcoólico, acreditando de que o seu poder de compra vai te livrar dessa situação, trazendo para você uma sensação momentânea de estabilidade e de tranquilidade. Você pode ser também aquele que tem as prateleiras da sua casa lotadas de remédio, acreditando de que todo aquele remédio estocado será o suficiente para vencer qualquer tipo de doença nesse período que estamos isolados. Você pode também ser aquele que tem a necessidade de uma comunicação ativa e está se sentindo ansioso e permanece lá com a sua rede social ativa, com o seu Netflix pago, esperando ansiosamente para o fim dessa crise. Você pode ser esse, que não aguenta mais, que está desesperado, como aquele povo ali do deserto, que não entendia o que estava acontecendo. Ou você pode ser também aquele desesperado, que espera a morte o tempo todo, que está cansado de lutar, que não sabe o dia de amanhã, que não compreende, que não sabe se você vai ter um arroz com feijão para comer amanhã. Você pode ser um desses, angustiado, sem entender, não sabe o que está acontecendo, e agora, o que será de mim? Mas eu profetizo, meu irmão, nessa noite, que você será como Moisés. Você será como Moisés, na sua casa, no seu bairro, na sua rua, no meio da sua parentela. Moisés é aquele que levanta a serpente de bronze. A Bíblia está dizendo que, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Quem levantou a serpente de bronze foi Moisés. Seja um Moisés na sua casa. Seja um Moisés no seu bairro. Seja um Moisés lá no seu trabalho, no tempo que você tem lá no seu trabalho, que talvez esteja reduzido. Faça a diferença. Olhe, mostre para o povo que está à sua volta. Olha para cá.
olha para cá. Olha para a serpente de bronze, olha para Cristo, olha para cá. Eu profetizo, meu irmão, na sua vida, que você será o Moisés da sua geração. Aquele que clama, que não desiste do seu povo. Aquele que não está preocupado com a murmuração do povo, mas está preocupado em trazer e levar o amor do Senhor a essas pessoas. Eu profetizo, meu irmão, na sua vida. Então coloque seu joelho no chão. Clame pela sua nação. Clame pelo seu povo. Clame pela sua parentela. Faça a diferença. Esse momento que estamos vivendo é o momento de você olhar para dentro. Utilize esse período que você está tendo dentro da sua casa. Olhe para a sua família. Olhe para aqueles que estão à sua volta. Busque compreender o que está acontecendo. Qual é a visão profética que está acontecendo na sua casa. Nós temos visto por aí pessoas se suicidando. Pessoas já determinando a sua derrota. Eu vou quebrar, eu vou falir. Meu irmão, eu estou aqui para te dizer que você não vai quebrar. Você não vai falir. Porque existe um monte de Moisés que estão clamando por você. Que estão colocando o joelho no chão e que estão orando. E estão te implorando para que você olhe para a serpente de bronze. Para que você não olhe o problema à sua volta, mas que você olhe para Cristo. Creia, meu irmão, você é um Moisés na sua geração. Seja ele. Pregue o livramento do Senhor. Porque a condenação, meu irmão, a condenação é certa para aquele que não crê. Mas a salvação é um livramento de Deus para aquele que crê. Você precisa entender isso. Entenda isso, meu querido, em nome de Jesus. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, meu querido? Seja Moisés na sua oração. Vamos orar? Vamos orar aqui também hoje pelos pedidos de oração. Né? A mãe do pastor Davi, Dona Lourdes, você está aniversariando hoje. Parabéns, Dona Lourdes. Deus te abençoe. Glória a Deus pela sua vida. O irmão Rafael de Paula Cândido pede pela sua mãe Sandra e o seu tio Fernando. Vamos orar também pela saúde do irmão Virgílio, da irmã Luísa. Queremos abençoar os nossos irmãos, honrar eles. Oramos pela saúde da irmã Marisa Souza. O Rafael de Ponte Nova pede oração pelas autoridades. Vamos orar em nome de Jesus? Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo Teu mover em nosso meio. Eu quero, Pai, te entregar a cada um, Senhor, que ouviu essa palavra de sua casa. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor visite, Senhor, a cada um deles. Em nome de Jesus, Senhor. E coloque nele, Senhor, um coração, Pai, como aquele de Moisés. Um coração, Senhor, intercessor. Um coração, Senhor, que se importa, Pai, com a dificuldade do próximo. Um coração, Senhor, que busca compreender, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, Pai, queremos fazer diferença nessa geração. Nos usa, Pai, para a glória do Teu nome. Nós te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito visite a cada um, Senhor, e renove as forças, Senhor. E tira, Senhor, todo pensamento de suicídio, todo pensamento de derrota. Nós repreendemos, Pai, no nome de Jesus Cristo. Damos ordem, Senhor, para que todo mal, Senhor, não permaneça. Em nome de Jesus Cristo. Queremos, Senhor, te entregar aqui, Senhor, a vida da Dona Lourdes, a mãe do nosso pastor Davi. Guarda ela, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por mais um ano de vida. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, Senhor, na vida dela, pelo Teu favor, Senhor, que tenha abençoado nestes anos. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela mãe, pela Dona Sandra, Senhor, mãe do nosso irmão Rafael. Obrigado também, Senhor, pelo tio dele, Senhor. Guarda, Senhor, essas vidas, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que o Teu amor, Senhor, seja abundante.
para a glória do Senhor. Oramos, Pai, pela saúde, Senhor, da irmã Luísa e do irmão Vigílio. Senhor, o Senhor conhece o coração dos teus filhos, o Senhor sabe, Pai, a necessidade de cada um deles, a fidelidade deles, Senhor, em todos esses anos de caminhada. Visita os teus filhos, Senhor, coloca teus anjos, Senhor, ao redor deles, meu Pai. Passa fogo, Senhor, em todas as enfermidades, Senhor, em nome de Jesus. Clamamos, Senhor, por essas vidas. Queremos, Senhor, ainda que eles permaneçam firmes com o Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus. Oramos, Senhor, pela saúde da irmã Marisa Souza. Visita essa mulher, Senhor. Eu não conheço, mas o Senhor conhece. Sê com ela, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Para a honra e para a glória do Teu nome. Te entregamos, Senhor, nossas autoridades, desde o presidente, governador e prefeito. Que o Senhor, Pai, possa mover, Senhor, o coração destes homens. Que eles possam, Senhor, administrar com sabedoria, Senhor, as nossas cidades, o nosso estado, o nosso país, meu Pai. No nome de Jesus Cristo, Senhor. Tira, Senhor, todo pensamento corrupto, tudo aquilo, Senhor, que não leva glória ao Senhor. Queremos, Pai, que esses homens se rendam ao Senhor, para a honra e para a glória do Teu nome. Oramos também, Senhor, pela saúde do irmão Lauzinho, a pedido da nossa irmã Aparecida Maciel. Em nome de Jesus, Pai, visita esse irmão, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Visita ele, Senhor, derrama Teu bálsamo de cura sobre este homem e renova as forças dele, Senhor. Mostra para ele, Senhor, que só Tu és o Senhor. Nós te oramos, te agradecemos, no nome santo do nosso Senhor Jesus. Amém.